Opa! Fala, meu povo! Professor Marcos Paulo Araújo na área. Se derrubar é pênalti. Já estamos de volta então para darmos continuidade à nossa aula sobre consignação em pagamento. Tudo bem? Na aula passada a gente estava falando sobre competência. Nós continuaremos falando sobre competência aqui. Falamos sobre o foro, sobre a cláusula de eleição, né, em que alguns contratos de adesão, na verdade, esses contratos podem, né, como de fato trazem, um foro já pré-estabelecido, tudo bem? E que por se tratar de uma relação de consumo, esse foro e um contrato de adesão, via de regra, né, o autor, digamos assim, dessas demandas já podem propor aí a sua ação no seu domicílio, sem que haja aí, né, a alegação de incompetência, tudo bem? Tudo tranquilo? Isso é bastante tranquilo aí na seara do direito, na seara processual. O Código Civil de 2002, no artigo 341, diz o seguinte: se a coisa devida for imóvel ou corpo certo, o que vai acontecer? Que deva ser entregue no mesmo lugar onde está. Então, portanto, o Código Civil diz que, em se tratando de imóvel de corpo certo, deve ser o que? Entregue no mesmo lugar onde está, gente. Não tem como eu tirar a minha casa aqui, por exemplo, e fazer um depósito e entregar lá em Brasília. Poderá o devedor citar o credor para vir ou mandar recebê-la, sob pena de ser depositada. Então, portanto, eu faço o que? Eu promovo, né, a citação, a intimação do credor. Olha, vem aqui receber as chaves do imóvel, né, que é seu. Então, portanto, se você não comparece, eu irei fazer o depósito em juízo aqui mesmo, né, digamos assim, na comarca onde eu estou residindo. Até aqui tranquilinho, sem maiores churumelas. O enunciado número 59 do Fórum Permanente de Processualistas Civis diz o seguinte: em ação de consignação e pagamento, quando a coisa devida for um corpo que deva ser entregue no lugar em que está, poderá o devedor requerer a consignação no foro em que ela se encontra. Então, portanto, o Fórum Permanente de Processualistas Civis simplesmente ratifica, né, isso daí que está no artigo 341 do Código Civil. Beleza? Tudo certo? Vamos lá. O artigo 328 também do Código Civil vai dizer o seguinte: se o pagamento consistir na tradição de um imóvel ou em prestações relativas a imóvel, vamos lá, débito de aluguel, parcelamento dessa casa, né, objeto imóvel financiado, far-se-á no lugar onde situado o bem. Veja, Paulo adquiriu um apartamento na cidade, né, em Brasília. Então, portanto, em havendo qualquer querela, né, digamos assim, inerentes ao pagamento, né, quer seja relativa às prestações, digamos assim, deste imóvel, nesse caso, perceba que onde é que vai ser feita essa ação? Onde é que deve ser feito esse pagamento? Lá no lugar onde está situado o bem, porque o imóvel está situado em Brasília, é o que diz o artigo 328 do Código Civil de 2002. Sigamos adiante. Veremos agora o objeto da consignação, aquilo que pode ser consignado. Então nós temos o objeto da consignação. Primeiro, inicialmente nós temos o dinheiro, tá certo? É o número 1, e temos também o bem imóvel ou imóvel, o número 2. Vale ressaltar que, em se tratando de bem imóvel, né, o que há de consignar, na verdade, é o que? São as chaves, tá? Por quê? Porque o bem é um imóvel. Então, portanto, você vai e deposita, né, as chaves em juízo. Em se tratando de dinheiro, como está aqui, ó, apenas o que? Uma conta bancária, né? E coloca esse dinheiro, esse recurso, à disposição do juízo. Se é um bem imóvel, uma moto, o que quer que seja, né, um ser movente, a gente vai e deposita, se puder entregar, se for um corpo certo, no próprio cartório, ou se não, né, digamos assim, no pátio do fórum, fica ali, estabelece-se um lugar para que esse corpo possa ficar e permanecer aguardando o credor. Tudo bem? Mas atenção, a obrigação de fazer e não fazer não são passíveis de depósito. Então, portanto, obrigações de fazer ou não fazer não são passíveis de depósito. Até porque, gente, não tem como, né, eu depositar, eu querer que, digamos assim, eu tenho que pintar a casa de Pedro, Pedro não quer porque a cor combinada seria um verde, na verdade ele quer que pinta de branco. E aí o que acontece? A obrigação de fazer, eu tenho que ir lá cumprir. Eu posso depositar, eu posso consignar isso? Não tem como, tá certo? Coisa simples. Então, portanto, obrigações de fazer e não fazer não são passíveis de depósito. Sigamos adiante.
Quando a consignação tem força de pagamento, Marcos? Olha só, artigo 336 do Código Civil vai dizer para a gente o seguinte: para que a consignação tenha força de pagamento, será mister concorram em relação às pessoas, ao objeto, modo e tempo, todos os requisitos sem os quais não é válido o pagamento. Então, portanto, para que a consignação tenha força de pagamento, surta os efeitos como se pagamento fosse necessariamente, né, que concorra o quê? Em relação às pessoas envolvidas, tem que ser as pessoas que estão envolvidas naquela relação obrigacional. O objeto que se discute também tem que estar inserido no contexto desta relação. O modo e o tempo, né, o modo que seria executado e o tempo previsto para a execução daquilo que estava nesse contrato, né, no contrato em que se, digamos assim, gerou esta obrigação, esta relação jurídica obrigacional, tudo bem? Então, somente assim, quando houver todos os requisitos preenchidos em termos de o modo que isso irá acontecer, no tempo que isso irá acontecer, né, a data prevista, o objeto, né, digamos assim, que seria, em tese, se for um pagamento, o dinheiro, a entrega dos imóveis da casa, a retirada, e as pessoas, né, enquanto credoras e devedoras. Então, nesse caso, para que essa consignação tenha força de pagamento, surta os seus efeitos, há necessidade, né, de que concorram justamente o que? Esses itens aqui que estão em destaques de azul, ok? Cessação dos juros da dívida. Quando que cessa os juros da dívida? Olha só, o depósito requerer-se-á no lugar do pagamento, cessando tanto que se efetue para o depositante os juros da dívida e os riscos, salvo se for julgado improcedente. Porque isso daqui, na verdade, passou-se a ter um entendimento que talvez seria a partir da decisão do magistrado, do despacho. Pois é, o depósito, na verdade, o que vai acontecer? Cessa, né, desde que ele seja no lugar do pagamento, cessa até que se efetue para o depositante, né, até que tanto que se efetue, ou seja, no ato que se efetivou, para o depositante, os juros da dívida e os seus riscos, salvo se o pedido for julgado improcedente. Então, portanto, uma vez ocorrendo o depósito, o que vai acontecer, gente? Vai cessar os juros e os riscos dessa dívida. Beleza? Artigo 400. A mora do credor subtrai o devedor, isento de dolo, a responsabilidade pela conservação da coisa. Obriga o credor a ressarcir as despesas empregadas em conservá-la. Lembra no início da nossa aula, na aula passada, que eu falei o seguinte, que está em mora, na verdade, ou melhor, o credor não pode alegar a mora do devedor quando ele deveria ir receber o pagamento, digamos assim, foi isso que foi acordado, e ele não foi na data aprazada, no tempo correto. O modo seria o pagamento. Olha, você vai até minha casa, eu vou te pagar, tá certo? O aluguel, você quem vai receber. Então veja que não há que se falar em mora, na verdade, aí do credor, né? Na verdade, aquela pessoa que tem o direito ao crédito, quando ela não procura o devedor. Nesse caso específico, o que nós temos aí, gente? Uma mora, porém, do credor. Esta mora não pode ser imputada ao devedor, que é o autor da ação de consignação em pagamento. É aquele que deve, porém, não pagou, não concretizou o pagamento. Justamente por quê? Porque o credor não foi buscar, né, digamos assim, o dinheiro na data aprazada e num local combinado. Então, nesse caso, a mora do credor subtrai o devedor isento de dolo a responsabilidade pela conservação da coisa, obriga o credor a ressarcir as despesas empregadas em conservá-la, digamos assim. Se eu tenho que entregar o imóvel para João, para Paulo, e Paulo não vai receber as chaves, digamos que aconteça qualquer coisa a partir dali, né, digamos, o prazo seria de 31 de março. A partir do dia 1º de abril, eu não tenho mais qualquer responsabilidade, porque Paulo não compareceu para receber as chaves e eu fazer a entrega das mesmas. Então, se tiver algum problema com esse imóvel, ou até mesmo qualquer outro bem imóvel, nesse caso eu serei isento de qualquer responsabilidade. Beleza? Tudo tranquilo? Fácil. Procedimento da ação de consignação e pagamento. Quando o credor é conhecido, nós temos a fase judicial e temos a fase extrajudicial, beleza? Se ligue, as duas fases são extrajudicial e a fase judicial. A fase extrajudicial é uma fase facultativa, é justamente aquela fase em que ocorre quando há necessidade ou quando se faz o que? O depósito em um banco, é aquela primeira fase lá que a gente falou, em um banco oficial, né?
a obrigação de dar dinheiro, realizar um pagamento. O credor, na verdade, ele não concorda com o recebimento daquele valor, e aí o devedor se vê na necessidade, né, é um direito que tem o devedor de se livrar desse débito. Faz o seguinte, então eu vou, já que você não quer receber, eu vou depositar isso num banco oficial e vou pedir para que haja a citação. E assim sendo feito, né, digamos assim, preenchidos os requisitos, você simplesmente não pega, não recebe esse dinheiro. O que é que vai acontecer, gente? O dinheiro volta e eu vou estar, digamos assim, liberto desta obrigação. Beleza? Essa é a fase facultativa, não é obrigatória. Até aqui tudo tranquilo, tudo certo. Nós temos então lá no artigo 539, parágrafo 1º. Tratando-se de obrigação em dinheiro, poderá o valor ser depositado em estabelecimento bancário oficial onde houver, situado no lugar do pagamento, cientificando-se o credor por carta com aviso de recebimento, assinado o prazo de 10 dias para a manifestação de recusa. Então, fase extrajudicial, tá certo? E aí vai dizer o seguinte, olha, você vai lá, deposita esse dinheiro, tá? E manda uma intimação para a parte credora, né? Digamos assim, ou a parte ré, desde que seja feito no lugar do pagamento e se houver o que? Um banco, estabelecimento bancário oficial, né? Isso tem que ser feito através de aviso de recebimento e o prazo, na verdade, serão de 10 dias para que a parte credora ou a parte ré na ação se manifeste, né? Através de quê? De uma recusa. Por que uma recusa? Porque se ela concordar sem a manifestação da recusa, olha o que diz aqui o parágrafo 2º, o devedor ele será liberado desta obrigação. Então, portanto, essa quantia ficará depositada, né, à disposição do réu. Tudo bem? Parágrafo 3º, ocorrendo a recusa, né, Paulo não concordou com aqueles valores, essa recusa, na verdade, é manifestada por escrito, né, e aí, nesse caso, ao estabelecimento bancário, no prazo de 1 mês, o que vai acontecer? Deverá ser proposta a ação de consignação. E aí, além dos requisitos do artigo 319 e 320 do CPC, deverá ser instruída esta ação com o depósito e a recusa do recebimento dos valores que foram depositados. Assim sendo, o parágrafo 4º diz que se você não propor esta ação no prazo do parágrafo 3º, qual o prazo? 1 mês. Se você não propôs a ação no prazo de 1 mês, ficará sem efeito o depósito e aí você pode, na condição de depositante, levantar esses valores. Tudo tranquilo? Esta é a fase extrajudicial. A gente mata ela aqui e passa por cima. Vamos embora. Vamos falar da fase judicial, que tem previsão no artigo 540 do CPC. Se ligue, ó. Requerer-se-á a consignação no lugar do pagamento, cessando para o devedor a data do depósito, juros dos riscos, salvo se a demanda for julgada improcedente. Tratando-se de prestações sucessivas, né, aquela que a gente paga, a prestação lá do aluguel da casa, a prestação lá da escola, dos meninos, né, da faculdade. Consignada uma delas, pode o devedor continuar a depositar no mesmo processo e sem mais formalidades. Não há mais formalidade alguma as que forem vencendo, desde que o façam até 5 dias, ou seja, né, se eu depositei a primeira, venceu a segunda, eu tenho 5 dias para informar o juízo que, na verdade, eu já fiz o depósito, né, já consignei a segunda parcela que venceu. Tranquilo? Tudo certo? Olha só o que diz o 542. Na petição inicial, o autor requererá, inciso 1º, o depósito da quantia da coisa devida a ser efetivado no prazo de 5 dias contados do deferimento, ressalvada a hipótese do artigo 539, inciso 3º. Esta hipótese aqui, na verdade, é quando há aquela recusa, né? Se a parte contrária, a parte ré, simplesmente recusou por escrito, que não concorda com aquele valor, não há necessidade aqui da gente observar esse pedido, né, para que seja efetivado no prazo de 5 dias, porque já houve a renúncia. Tanto é que logo em seguida, lá no parágrafo 4º, vai falar o seguinte, que a gente deve instruir, digamos assim, a inicial com a recusa, com o depósito, o comprovante do depósito e a recusa, né, do seu recebimento. Então a gente tem que acumular isso daí para dar continuidade, digamos assim, na ação judicial sem que haja a necessidade de se requerer o pedido para que seja efetivado o depósito. Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos lá então, ó. Inciso 2º. A citação do réu para levantar o depósito ou oferecer
contestação. Então, isso daqui você vai requerer na sua petição judicial a citação para que ele possa levantar ou, querendo, apresentar a contestação. No parágrafo único vai dizer que, não realizado o depósito, no prazo do inciso 1º, o processo será extinto, sem resolução do mérito. Ou seja, se eu, na verdade, não depositei, digamos assim, aqueles valores que eu entendia como sendo devido, ou seja, esse aqui no prazo de 5 dias, não efetivei o depósito, o que vai acontecer, gente? Na verdade, o processo será extinto sem resolução de mérito. No outro caso lá, se houve, na fase extrajudicial, se houve a recusa, a manifestação por escrito, eu tenho um prazo de 30 dias para quê? Geralmente para fazer o quê? Fazer a manifestação ou propor, digamos assim, a ação judicial. Tudo bem? Aqui nada mais é do que o depósito. Uma vez o juiz deferindo, eu vou já conseguindo este valor, eu vou e deposito este valor. E nas prestações que forem vencendo ao longo do processo, eu simplesmente irei depositando mês após mês, num prazo também de até 5 dias após o vencimento. Ok? Tudo tranquilo? Sigamos. Prazo para contestação. Por se tratar de um processo, digamos assim, procedimento sumário, em tese a gente poderia pensar que o prazo fosse de 5 dias, 10 dias, mas como há omissão, nesse caso aqui, o Código de Processo Civil não diz qual seria o prazo para contestação. Então, portanto, nós vamos aplicar aqui o procedimento comum e nós sabemos que o procedimento comum, o prazo são 15 dias. Basta você se lembrar do parágrafo único, do parágrafo único. Opa, o do parágrafo único ficou feio, eu vou ter que apagar esse negócio aqui, pera aí. Então, portanto, basta você se lembrar do parágrafo único do artigo que, gente? Do artigo 318, parágrafo único. Opa, agora melhorou, Melhorou. Um dia eu chego lá. Um parágrafo único do artigo 318 do CPC, que fala na aplicabilidade do procedimento comum, aos procedimentos especiais, bem como ao processo de execução. Então, portanto, nesse caso, o prazo aqui são 15 dias úteis para a contestação. Olha o que diz o artigo 543. Se o objeto da prestação for coisa indeterminada, a escolha couber ao credor, será citado para exercer o direito dentro de 5 dias. Então, portanto, coisa indeterminada, e a escolha for do credor, ele vai ter o prazo de 5 dias para escolher o que ele quer, se é a coisa A ou a coisa B. Se outro prazo não constar de lei ou contrato, ou seja, se a lei trouxer um prazo para a escolha, aí, portanto, ou até mesmo basta ser a lei ou até mesmo um contrato, prevalecerá sobre esse prazo de 5 dias, para aceitar, para que haja a sua manifestação. Ou para aceitar que o devedor a faça, devendo o juiz, ao despachar a petição inicial, fixar o quê? O lugar, dia e hora em que se fará a entrega, sob pena de depósito. Então, portanto, se o juiz fixou o prazo de 5 dias ou um outro prazo previsto, quer seja na lei ou no contrato, para que haja a efetivação do depósito, se o credor não vai buscar e não vai receber, nem notifica, nada faz, o que vai acontecer? Será depositado em juízo e permanecerá à disposição do credor para no futuro, caso queira, venha buscar. O que acontece? A escolha foi feita pelo credor ou a escolha será feita pelo devedor. São as duas hipóteses existentes aqui no artigo 543. Não implica reconhecimento do pedido, ou seja, não implica que o autor reconheceu o pedido, podendo ainda o que? Contestar. Não é o fato do credor ter escolhido a coisa que ele não poderá o que? Contestar, tá certo? Mesmo não tendo escolhido, o que vai acontecer? Ele poderá contestar, ainda que a coisa fique depositada. Se a escolha for feita pelo devedor, o que acontece? Poderá o credor contestar da mesma forma, alegando aqui as matérias previstas no artigo 544 do Código de Processo Civil. Ok? O 544 diz para a gente o seguinte: na contestação, o réu poderá alegar que, primeiro, não houve recusa ou mora da sua parte. Olha, não recusei, nem tampouco pratiquei qualquer ato aí, digamos assim, causando mora no seu recebimento, em receber o quê? Ou a quantia, ou até mesmo a coisa. Então, portanto, nesse caso, ele poderá alegar aqui em sede de contestação.
Ele poderá alegar ainda que foi justa a recusa. Olha, excelência, eu não recebi e ela é justa. Por quê? Porque ele me devia, na verdade, R$1.000. No entanto, ele quis me pagar o quê? R$500. Nesse caso, é justo, né? Digamos assim, que haja essa recusa da minha parte. Inciso 3. O depósito não se efetuou no prazo ou no lugar do pagamento. O prazo aqui era até o dia 31 de março e o local do pagamento seria na comarca de Bom Jesus da Lapa, mas na realidade depois ele me ligou e queria fazer o pagamento em Santa Maria da Vitória. Beleza? Galera de Samavi, aquele abraço. Em Santa Maria da Vitória. Então, nesse caso também, né, ele poderá alegar isso daí em sede de contestação. O depósito não é integral, né, o depósito ele é parcial. Parágrafo único. No caso do inciso 4º, em sendo o depósito parcial, a alegação somente será admissível se o réu indicar um montante, né, que ele entende devido. Olha, não era 500, tá certo? Não era 500 e sim R$1.000, que é o valor que eu entendo como sendo devido, foi o aluguel, o valor do aluguel combinado aqui nas nossas tratativas. Tudo bem? Tudo tranquilo? Contestação 15 dias, procedimento é comum e lá vai dizer o seguinte: o depósito não sendo integral só vai ser aceito, lembre-se disso, só vai ser aceito se houver a indicação do montante devido, de quanto realmente ele deve pagar. E aí, é claro, a gente vai partir para a decisão judicial. Artigo 545 diz que, alegada a insuficiência do depósito, é lícito ao autor completá-lo em 10 dias. Ou seja, digamos que o autor vem e deposita, Marcos depositou 500. Paulo diz que, na verdade, não é 500, mas sim R$1.000. Marcos vai lá e deposita o restante dos 500. Então, nesse caso, houve o adimplemento. E aí, o que vai acontecer? Se corresponder à prestação cujo inadimplemento acarrete a rescisão do contrato, o que isso vai gerar aqui ao autor? Na verdade, a possibilidade de que, gente, dele estar complementando, tá certo? E é óbvio que caberá ao réu, na verdade, simplesmente falar o seguinte: olha, o depósito é insuficiente, houve o que? A rescisão contratual, eu não concordo com este valor. Então, portanto, aqui nesse caso específico, não adianta para o autor complementar isso daí, porque já houve uma ruptura, já houve uma rescisão contratual. Tudo bem? Tudo tranquilo? No caso do caput, poderá o réu levantar desde logo a quantia ou coisa depositada com a consequente liberação parcial do autor, prosseguindo o processo quanto à parcela controvertida. Eu depositei 500, Paulo entende que é 1.000, eu vou lá, na verdade, Paulo vai lá, na verdade, na condição de credor e réu da ação, pega os R$1.000, pega os R$500 e o processo vai seguir aí inerente aos R$500, beleza? A sentença que conclui pela insuficiência do depósito determinará que, sempre que possível, o montante devido e valerá como título executivo facultado ao credor promover o cumprimento nos mesmos autos. Então, portanto, se for concluir, né, se tiver um julgamento desse processo e de fato ficar comprovado que o valor total, o valor devido não seria 500 e sim R$1.000, né, o que vai acontecer? O credor, que era o réu até então, vai fazer o que? Vai dar cumprimento, né, nos próprios autos, digamos assim, pegar essa sentença e promover o cumprimento dela, para que haja o recebimento, né, dos valores que até então estão pendentes aí por receber, uma vez que só houve o depósito dos R$500, tá certo? Julgado procedente o pedido, artigo 546, o juiz declarará extinta a obrigação e condenará o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios. Veja que, julgado procedente o pedido, o que vai acontecer? Extinta a obrigação, beleza, tudo certo até aqui, condenará o réu e o pagamento das custas e honorários advocatícios. Parágrafo único. Proceder-se-á do mesmo modo se o credor receber e der quitação. Então, portanto, o credor recebeu e deu quitação, haverá o quê? O pagamento das custas, a extinção da obrigação e o pedido será julgado procedente. Antes da sentença, nós temos aqui ainda na fase judicial o seguinte: após a citação, o réu aceita o valor e dá a quitação. Em segundo momento, o réu contesta, aduz a insuficiência do depósito e indica o valor correto. E o autor
complementa o depósito para um prazo de 10 dias. O réu contesta, alega a insuficiência do depósito e indica o valor correto e o autor não complementa. Insiste que o depósito está correto e aí é óbvio que nós teremos o que? Uma decisão judicial. Então, portanto, antes da sentença poderá ocorrer estas 3 hipóteses. Tudo bem até aqui? Tudo tranquilo? Sigamos adiante. O procedimento da ação de consignação e pagamento quando houver dúvida quanto ao titular do crédito. Olha só o que diz o artigo 547 do CPC de 2015. Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o pagamento, o autor requererá o depósito e a citação dos possíveis titulares do crédito para provarem o seu direito. Então, portanto, em havendo dúvida, de quem deva receber o crédito, o que vai fazer? O autor simplesmente irá depositar este valor, para que haja a citação dos possíveis titulares, para que esses possíveis titulares possam vir a receber. Eu falei na aula passada que, na verdade, isso aqui acontece muito pelas seguradoras, em havendo as seguradoras, em havendo dúvidas, para quem pagar este valor, o que ela faz? Vai e deposita, para não correr o risco de pagar errado. Outro ponto, artigo 548. No caso do artigo 547, inciso 1º, não comparecendo pretendente algum, converter-se ao depósito em arrecadação de coisas vagas. Então, portanto, não tendo ninguém para estar recebendo esses valores, vai converter-se em coisas vagas. Inciso 2. Comparecendo apenas um, o juiz irá decidir o quê? De plano. E comparecendo mais de um, o juiz vai fazer o quê? Declara efetuado o depósito, liberta, digamos assim, o devedor desta obrigação e o processo ele continua a ocorrer como, gente? Unicamente entre os presuntivos credores, observado de agora em diante o procedimento comum. Então, portanto, nesse caso, apareceram vários, o devedor, ora autor, ele sai fora, está quite essa obrigação e deixa que os credores fiquem ali na luta para saber de quem realmente é o dono da verdade, o dono do dinheiro. Ok? Tudo tranquilo? Tudo certo? Vejamos. Não aparecendo ninguém, o depósito vai se converter em arrecadação nos termos do parágrafo 2º do artigo 746 do Código de Processo Civil, que diz: depositada a coisa, o juiz mandará publicar edital na rede mundial de computadores, no site do tribunal a quem estiver vinculado e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, se não houver site, no órgão oficial e na imprensa da comarca, para que o dono ou legítimo possuidor a reclame, salvo se tratar de coisa de pequeno valor e não for possível a publicação no site do tribunal, caso em que o edital será apenas afixado no átrio do edifício do fórum. No átrio é na entrada do edifício ali do fórum ou no local de costume onde se publicam os editais afixados. Isso a gente vê muito também nas comarcas do interior. Aplicação da disciplina da consignação em pagamento no resgate de aforamento. Como assim, Marcos? Olha só o que diz o artigo 549. Aplica-se o procedimento estabelecido neste código no que couber ao resgate do aforamento, ou seja, aforamento é um direito real limitado que confere a alguém perpetuamente poderes inerentes ao domínio, com a obrigação de pagar ao dono da coisa uma renda anual, conhecida como foro. O artigo 2038 do Código Civil diz o seguinte: fica proibida a constituição de enfiteuses e subenfiteuses, subordinando-se às existentes até a sua extinção às disposições do Código Civil anterior. Lei 3.071, que é o Código Civil de 1916. Então, nesse caso, o aforamento nada mais é do que um direito real limitado. Você geralmente naquelas terras devolutas, terras de marinha, ali você paga uma taxa para estar ali usufruindo daquilo lá ao longo do ano. E aí você vai pagando essa taxa, o foro, que eles chamam. A gente viu que o Código Civil de 2002, na verdade, passou, eu diria, a não permitir mais esse tipo de enfiteus, E aí, é claro, aquele enfiteus que até então existia sob a vigência, até a vigência aí
do Código Civil de 2002, permaneceu-se, porém com regramentos voltados para o Código Civil de 1916, tá? E de 2002 para cá não mais se existiu isso daí. E é óbvio que não poderá, nesse caso, o devedor permanecer, digamos assim, com esse ônus, com esse encargo. Chegou um momento em que eu quis devolver, que eu não quis mais pagar esta taxa, eu quero me livrar, melhor dizendo, desta obrigação, eu posso aplicar aí a ação de consignação em pagamento no resgate do aforamento. Tudo bem? Tudo tranquilo, gente? Então, portanto, nesse caso, é factível, é possível que isso aconteça, é raro, realmente, principalmente nas datas atuais, mas pode ser que aconteça. Então, portanto, fica aqui, forte abraço, vejo vocês no próximo encontro, valeu, fui!